Queridos irmãos, a paz do Senhor, retornando com você nesta sexta-feira à noite para uma palavra de ensino, a palavra de Deus falando aos nossos corações. Quero te convidar agora, você não é que se sintonize conosco, aonde houver um sinal de internet, você pode estar aí com o seu celular, com o seu tablet, com o seu notebook, com o seu aparelho televisor, neste momento adorando a Deus junto conosco. Vamos adorar a Deus na beleza de sua santidade. Convida seus filhos, sua esposa, não é? Sente-se aí na sua casa, na sala da sua casa e vamos adorar a Deus. Pega a sua Bíblia, pega a sua harpa e vamos cultuar a Deus. Queridos irmãos, é tempo de estarmos na presença do Senhor. Amém? Nesse ensejo também vamos estar intercedendo um pelos outros, orando por todas as necessidades, apresentando ao Senhor as nossas súplicas, o nosso rogo, para que o Senhor atenda às nossas orações. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, te damos graças por este dia, pela Tua boa mão, Senhor, para conosco, pela salvação que uma vez nos alcançou, na pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus, aquele que pelo Seu sangue nos comprou, nos remiu e nos ortogou, Senhor, como ovelha do Seu pasto. Somos o Seu povo e estamos aqui para adorar e glorificar o Teu nome junto, a quanto tudo isso se chegar. Que o Senhor esteja derramando a Tua bênção em favor de cada vida, em cada família, que o Senhor esteja estendendo as Suas mãos para curar, para libertar, para transformar, para mudar situações para a glória do Teu nome, com a Tua bênção e com a Tua bondade. Visita cada habitante desta terra, Senhor meu Deus, com o olhar da Tua presença, olhar de salvação. Abençoa, Senhor meu Deus e meu Pai, o nosso país, o Brasil, ao estado de São Paulo e em especial a cidade de Araçatuba, a qual vivemos. Senhor meu Deus, seja alvo do Teu olhar, que cada habitante, Senhor meu Deus e meu Pai, desta cidade, cada morador dessa cidade seja alvo, Senhor, do Teu olhar de bondade, de misericórdia e de salvação. Senhor meu Deus, fala conosco esta oportunidade, esta noite, através da Sua palavra, que esta palavra venha iluminar a nossa mente, o nosso coração e nos fortalecer, nos levantando, Senhor meu Deus e meu Pai, para a continuidade da nossa jornada cristã. Abençoa, Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua igreja, abençoa o nosso pastor, abençoa o Teu povo. Isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor. É Sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do Seu amor, sentindo perto a Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste
seu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Retornando junto aqui a você, depois desse louvor, vamos tomar as Escrituras, queridos irmãos, para um texto da palavra do Senhor que está no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 35, versículos 1 a 7. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Amém? Gênesis 35, do 1 a 7, diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu a cidade, que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar ao lugar, e chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão Esaú. Amém? Queridos irmãos, eu quero tomar esta palavra nesta noite para falar sobre o seguinte assunto: abandonando a idolatria e voltando para o altar. Abandonando a idolatria e voltando para o altar. Nos dias de Elias, queridos irmãos, que é muito posterior a estes dias de Jacó, o povo de Deus foi, queridos irmãos, fustigado através de Acabe e de sua esposa Jezabel, que era uma sidonita, filha e princesa, era uma sacerdotisa de Baal e de Azerá. E ela, quando se casa com Acabe, ela institui a idolatria no meio do povo de Deus. Isso quer dizer que a lei de Deus foi deixada. E agora passaram aqueles irmãos, aquele povo a adorar ídolos, adorar a Baal e a Azerá. E isso trouxe grande problema para o povo de Deus, porque Deus é o Deus do seu povo. Agora, o que produz a idolatria? O que traz a idolatria? Primeiro, a idolatria quer substituir a Deus. É quando se utiliza de algo que não é Deus para substituí-lo. Também a idolatria, ela inverte os valores. É quando o errado se torna certo e o certo se torna errado. E nestes dias, queridos irmãos, a idolatria tem invadido a casa de muitos crentes da pessoa bendita de Jesus, porque a idolatria se tornou sutil. Já não é mais dobrar-se diante, de uma imagem de escultura. Não, a idolatria tomou outros rumos e se tornou quase desapercebível no seio
da igreja do Senhor e do povo de Deus. O que faz a idolatria? Toma o tempo de Deus. Tudo aquilo que toma o tempo de Deus na sua vida, na minha vida, pode ser uma idolatria. Jesus, quando vai falar acerca do tempo de Deus, ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o grande problema hoje é que este que está tomando conta, ou tomando a parte que é de Deus, tem também entrado nas nossas reuniões, nos nossos cultos. A idolatria tem invadido e de maneira quase que nós pensamos que é uma coisa boa e agradável. Parece até uma coisa interessante. E como que a idolatria está invadindo o culto a Deus? Porque o culto a Deus, queridos irmãos, segundo Romanos capítulo 12, ele é vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, quem vai passar o risco e fazer valer o valor do culto não é eu nem é você, é Deus. Agora, cada um de nós devemos de prestar um culto a Deus vivo, santo e agradável a Deus. Há muitos que vêm à casa de Deus por um costume de estar no templo, mas o seu coração, a sua mente não está ligado ali. Você já observou que quando se começa a pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, existe um burburinho, não é dentro do templo, pessoas que vão ao banheiro, pessoas que saem daquele ambiente para conversar do lado de fora. Tudo isso pode estar envolvido à idolatria. E na reunião em si, na sua liturgia, porque nós temos um modo, um meio, uma maneira de adorarmos a Deus. Isso já veio lá desde o judaísmo. O judaísmo o que tinha? Oração, cântico e palavra. E este é o nosso culto. Oração, cântico e palavra. Mas existem coisas que estão substituindo estas coisas e pode ser idolatria. Primeiro, o culto ao ídolo. O culto à personalidade. É quando, queridos irmãos, já não é mais o simples evangelho, já não é mais a simples mensagem da Bíblia Sagrada. Precisa ter um nome, precisa saber quem é. E às vezes nós vamos porque ele está lá, a pessoa, e não Deus. A idolatria. Outra coisa que faz o culto a Deus se transformar um culto idolátrico. O que é? É a mistura. Mistura programa de auditório, filosofia humana, psicologia e mundanismo. Então, quando o culto a Deus está sendo feito por mim e você, porque nós é que somos a igreja não é as paredes, é eu e você que viemos à casa do Senhor congregar junto com os nossos irmãos, porque quando eu vejo o meu irmão, eu vejo a Deus, e nesta comunhão de irmandade, nesta adoração fervorosa a Deus, existem elementos entrando no culto para substituir a verdadeira adoração. O que é cultuar a Deus? É estar atento, irmãos. É quando você entrar na presença de Deus, você entre com reverência, com temor, com atenção, dar ouvido a tudo que vai acontecer naquele lugar. Existem pessoas tão desatentas na hora do culto, que eles dão glória a Deus até no momento que o irmão está contando o lado ruim do testemunho. Porque de vez em quando ouvimos o testemunho da pessoa, antes dele chegar na bênção, ele diz do processo. E o processo, às vezes, não é doloroso. E nesse processo doloroso, a pessoa, glória a Deus! Tão desatento que ele está. As pessoas hoje estão substituindo Deus. Substituindo no culto. E isto pode ser idolatria. E é sobre este assunto que eu quero falar. Está tão sutil hoje. Hoje, queridos irmãos, nós chegamos a uma situação que nós temos mais familiaridade com o nosso aparato celular do que com as Escrituras. Nós sabemos de todos os aplicativos que estão no nosso celular. Mas às vezes, se nós perguntarmos um livro assim, por exemplo, Naum, onde que fica? Novo Testamento?
as pessoas estão tão distantes que já não tem mais o lidiar da Bíblia, já não se escuta os farfalhar das folhas. Eu sei que nesse tempo, queridos irmãos, muitas pessoas têm a Bíblia no seu aparato celular, e eu não discordo com isto. Inclusive no seu aparato celular, dependendo da memória do seu celular aí, você pode ter várias versões da Bíblia. E isso é uma coisa que vai se tornar normal e comum entre nós. Por quê? Porque a tecnologia está chegando, o papel já está ficando uma coisa ultrapassada. É lógico que para a minha leitura eu prefiro o papel, mas eu também devo de não é acompanhar esta leitura do tempo. Agora, este celular, nos seus aplicativos, eu tenho muito mais familiaridade do que a Bíblia? Não, eu preciso ter conhecimento das Escrituras Sagradas. E este tirar pode ser idolatria. E não só o aparato celular, existem muitas outras coisas que querem substituir a Deus. E tudo que substitui Deus pode ser idolatria. Aqui está uma passagem. Gênesis 35, do versículo 1 a 7, que eu quero vos trazer como memória nesta oportunidade. Primeiro, a família aqui estava para ser destruída. Isso está em Gênesis, capítulo 34, versículo de número 30. Olha o que disse Jacó. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odiosos entre os moradores desta terra, entre os cananeus, os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído eu e a minha casa. Esta história vai começar, queridos irmãos, quando Jacó teve um encontro com seu irmão de retorno, depois do vale de Jaboque, depois de encontrar-se com Esaú, depois deles se abraçarem, se beijarem. Jacó está de retorno da terra de seu sogro Labão. E desde Labão, os ídolos já vieram na bagagem, inclusive da própria esposa de Jacó. E aquele povo daquela gente era muito idólatra. E interessante, queridos irmãos, que ele vai estar dando para este lado da terra e ele vai e compra um campo por 100 peças de prata. E Jacó estabelece ali a sua família, o seu rebanho, já que eles eram uma família pastoril. E dentre todos aqueles filhos existe uma moça chamada Diná. E eles foram viver junto a uma cidadela chamada Siquém, a um povoado. E lá tinha um rei, lá tinha um príncipe. E um dia Diná quis conhecer as mulheres. Porque do mundo feminino, olhar para as mulheres. As mulheres se olham para ver como está o seu sapato, para ver como que está a roupa, se está tudo nos conformes. Isso é peculiaridade do mundo feminino. E Diná falando assim, eu quero conhecer as mulheres aqui de Siquém. Só que neste sair de Diná, o príncipe a violentou, a tomou com força. E naquela violência contra Diná, meus queridos irmãos, e a violência hoje nós estamos vendo que tomou caminhos alarmantes, não é? Nas famílias brasileiras. O Brasil é um dos grandes países no mundo de maior número de violência dentro de casa. Precisamos estar atentos, e eu e você temos que saber que a violência não se dá às vezes somente por uma questão, não é, do maltrato físico, existe também o maltrato psicológico. Mas ali foi físico. Ele forçou a Diná e ele... Mas diz que naquela relação que ele teve violenta, ele a amou, o príncipe amou Diná. E agora ele vai junto ao seu pai para que fosse a Jacó pedir a mão da moça para que se casassem, porque ele ficou, meus irmãos, como que enfeitiçado por Diná. E eles fizeram isso, foi lá para pedir para Jacó. Mas nessa conversa, os irmãos já eram grandes, os filhos de Jacó já eram grandes, e tomaram peito, ou pleiteou contra eles uma situação. A primeira coisa que eu aprendo aqui, nessa história, é que um erro não se conserta com outro erro. E aqui houve dois erros. Primeiro a violência, depois a atitude dos filhos de Jacó. Um erro não conserta-se com outro erro.
Um erro só se irá consertar com um acerto. E um acerto bem acertado. Se você estiver hoje aí, na sua vida, querendo tomar corpo de vingança, saiba, a vingança pertence a Deus. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não seja tomado por um transtorno mental de um coração angustiado e triste, que pode tomar uma atitude que vai te trazer problemas amanhã. Acalma e tenha paciência. Sei que é difícil, mas confia no Senhor, que vai estabelecer o seu juízo em favor da sua vida. Diná foi violentada, e aí quando eles vieram naquele papo, não é, para acertar o casamento do príncipe com Diná, os filhos dizem assim, não, tudo certo, mas para fazer parte da nossa família, aí veio um golpe chamado a falsa circuncisão. Todos os homens têm que se circuncidar. O rei foi lá, junto com seu filho, conversou com os habitantes, com os homens, e todos eles aceitaram ser circuncidados, porque tinham um carinho pelo príncipe. Só que aquela circuncisão era um manejo, era uma maneira de poder forçar aqueles cidadãos a ter uma febre, a ficar sem ter força física para lutar, e eles seriam exterminados. Esta foi a intenção, a má intenção. Uma violência não se cura com violência. Um erro não se cura com outro erro. Uma violência e um erro só se cura com um acerto, com o perdão e com a reconciliação. Houve a matança dos homens de Siquém. E através da matança dos homens de Siquém, existe esta expressão do capítulo 34, versículo 30 de Jacó. O que vocês fizeram, Simeão e Levi? Trouxeram a maldição sobre a nossa família. E se eles se unirem agora aqui, nós somos pequenos e seremos nós todos mortos por causa de uma atitude errada. Mas Deus é misericordioso. Deus sempre tem uma porta de saída para o seu povo, para aquele que confia nele e na sua aliança. No capítulo 35, Deus vai até Jacó. Viu a aflição de Jacó, porque Jacó, queridos irmãos, estava tranquilo. Aquele passado que lhe pesava, não é, nos problemas de sua mãe, naquele enganar e mentir a seu pai Isaque, não é? De ficar com o corpo peludo e ganhar a primogenitura ou a bênção da primogenitura, embora Esaú não a valorizou em tempos passados, aquilo ainda estava meio que arremendado no coração de Jacó, mas ele conseguiu voltar. E nesse encontro com seu irmão Esaú, tudo se consertou. Jacó estava de paz com seu irmão, estava de paz consigo e de paz com Deus. Quando você está de paz, Deus se revela. Deus se mostra. Por isso não tome hoje a vingança e nem a vontade de querer fazer o mal pelo mal. Acalme-se. Deus te dará um caminho e uma resposta. E no capítulo 35, Deus vem a Jacó e diz, Jacó, levanta-te. E vai lá no lugar aonde eu te apareci em Betel. Justamente na fuga, não é? Ele apareceu, aonde Jacó dormiu, colocando a pedra como travesseiro. Mas para que aí Jacó observa tudo isso e vê como a oportunidade que Deus estava fazendo. E lá naquele lugar, você reconstrói o altar no mesmo lugar. O que quer a idolatria? Tirar-nos do lugar. E o que quer Deus? Construir-se no mesmo lugar. Volte a fazer o altar naquele mesmo lugar que te apareci. Enquanto a idolatria quer substituir, Deus sempre quer o mesmo. Mas para que isso acontecesse, Jacó tomou algumas iniciativas, está do versículo 2 ao versículo 4. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai a vossa veste, levantamos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho onde andei. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em mão e as argolas que lhe pendiam das orelhas, e Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Deixou tudo lá. Primeira coisa, queridos irmãos, olha, interessante. Jacó conhecia Deus. Jacó conhecia seus filhos
e os filhos conheciam Jacó. E para que Deus pudesse completar a obra, eles tinham que desfazer-se, abandonar a idolatria. Jacó queria um conserto agora da família diante de Deus, abandonando a idolatria. Tirando do meio deles, não é, os deuses estranhos, limpando aquilo, deixando para trás, para que se possa cumprir a promessa de Deus na vida deles. Ele também tomou uma posição, já que o Senhor me apareceu, me dando a oportunidade de me ver livre da situação que meus filhos me fizeram meter. Agora eu vou começar a trabalhar. Tirai os ídolos. Abandone hoje a idolatria. Abandone hoje aquilo que te tira da presença de Deus. Abandone hoje aquilo que está substituindo Deus na sua vida. Tire isto. Volte para a escola bíblica dominical. Volte para o culto presencial. Volte a adorar a Deus. Todas estas coisas de tecnologias são importantes para a nossa vida, mas elas não substituem a Deus. Deus quer ser adorado por mim e por você. E você tem a promessa de Deus. A palavra de Deus. Você tem um Deus que é criador dos céus e da terra e sustentador de tudo que criou. Isso quer dizer, você tem familiaridade com Deus, você é família de Deus e você tem Deus como seu Pai. Ouça a sua palavra, abandone a idolatria, tire estas coisas. Existem muitas coisas amarrando o povo de Deus de correr a caminhada proposta por Deus na sua vida. Abandone estas coisas para que você viva a bênção de Deus e a providência de Deus. Interessante que depois que eles fizeram isto, queridos irmãos, Jacó fez uma outra atitude, versículo capítulo 35, 5. E tendo eles partido, tem que partir. Tem que sair. Tem que abandonar. Quando Jacó dá este passo, não é? Com todo o seu receio e medo de que aquela gente se unisse para destruí-los, Deus enviou o terror. Aqui existe, queridos irmãos, o trabalhar de Deus e o trabalhar de Jacó, a atitude de Jacó e a atitude de Deus. Depois que ele ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo, ele tomou uma atitude, purificação. Saia da idolatria, limpe-se disso aí, tome banho, troque a veste e se prepare para viajar. Pegou tudo aquilo lá, foi lá, cavucou, não é? No lugar destinado, enterrou, como diz assim, acabou isso daqui. A partir de agora é coisa nova. E coisa com Deus é coisa nova. Eis que faço coisas novas no meio do meu povo, mas abandone a idolatria. E o que aconteceu, queridos irmãos? Quando isso se deu, eles agora montaram nos seus camelos, nas suas mulas, levantaram, não é, o acampamento e partiram. E quando eles partem, numa atitude de obediência, a palavra de Deus vá a Betel. Deus via para aquela gente o terror. Então aqui existe também a ação de Jacó e a ação de Deus. Quando eu quero começar a consertar, sabe que para consertar não é fácil, mas tem que ter uma atitude. E esta atitude não é a de Deus. Deus já deu a promessa. É eu que tenho que tomar esta atitude de deixar. E nos versículos 6 e 7 está a bênção. Abandonando a idolatria e voltando ao altar, porque no altar é onde está estabelecida a promessa de Deus para a minha vida e para a vida da minha família. O que é altar? O lugar mais alto. O que é o altar? O lugar onde Deus marcou a nossa vida com a sua presença. O que é o altar? É o diferencial de Deus em nós. Versículos 6 e 7 diz assim: assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar ao lugar e ao lugar chamou El Betel, que quer dizer Deus na casa de Deus. Porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Interessante, queridos irmãos, quando eles voltam, e agora eles novamente naquele mesmo lugar,
porque aquele lugar aonde Jacó chegou se chamava Luz. Jacó quem foi que transformou aquele lugar de Luz para Betel. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E ungiu a pedra e mudou o nome. Agora ele está colocando Deus na casa de Deus. E quando ele estabelece o altar, novamente a família está segura. Altar não é só uma experiência física. Naquele tempo era uma marca física. Hoje o altar é a vida com Deus. É a vida de comunhão com Deus. É a vida de estar restabelecido com Deus. Em paz com Deus. Em paz com os irmãos. Em paz consigo mesmo. Que mensagem é essa, não é? De Jacó nos trazendo a luz, que ele já sofria com estas coisas, que por tanto tempo Deus estava substituído. E quando substituem Deus, meus irmãos, a gente começa a fazer pela nossa força e utiliza até as coisas de Deus para o revanchismo. Quanta gente não utiliza a própria Bíblia para se justificar na questão que fez errada. Não foi assim os seus filhos? Vamos fazer a circuncisão. A circuncisão não foi um pacto feito para Deus com Abraão? Foi. Não era de bênção? Era de bênção, mas eles usaram para maldição. Tem muita gente usando a Bíblia. Tem muita gente usando pontos de versículos isolados para querer se perder e ferrar naquela verdade que não é absoluta, porque a Bíblia se interpreta com todo. Ela de ponta a ponta. Nela não existe divergência, nela existe convergência, porque é inerrante palavra de Deus. Hoje eu te convido, sim, a abandonar a idolatria e a reconstruir o altar do Senhor. No altar do Senhor existe a bênção do Senhor. No altar do Senhor existe o testemunho de Jacó, porque Jacó, depois que estabelece o altar, que oferece a Deus o sacrifício como oferta pacífica e de gratidão pelo livramento que o Senhor fez daquela atrocidade violenta, tanto Diná está curada, os filhos estão curados, ele dá o testemunho neste mesmo lugar, no dia da minha aflição, quando eu fugia da face do teu tio Jacó, do teu tio Esaú, eu estava tremendo e temeroso pela minha ida e viagem e por tudo que poderia acontecer. Deus me apareceu neste lugar, anjos subiam e desciam numa escada e quando eu despertei, aquele momento foi glorioso e eu fiz um voto a Deus, ungi a pedra e se o Senhor for comigo e me der comida e me der roupa e me guardar no caminho e me trouxer em paz de volta a esta terra, de tudo lhe darei o dízimo. Aquele altar estava levantado, o nome do Senhor estava restabelecido, a idolatria havia sido abandonada e a família estava debaixo da graça e da bênção do Senhor. É esta oportunidade tão boa que Deus quer te convidar. Reconstrua, meu filho, o altar, porque eu quero derramar sobre você a minha bênção, a minha graça, a minha proteção. Saber que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Eu te espero aqui na próxima sexta para nós continuarmos estas histórias com Deus e com as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no precioso nome do teu Filho amado Jesus, eu quero te adorar e glorificar o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esta mensagem, esta palavra, esta passagem histórica na vida de Jacó me traz uma alusão de como às vezes, Senhor meu Deus, eu sou tomado por um despercebimento de que existem coisas que estão acontecendo na minha vida que está substituindo a tua presença. E eu vou sendo levado por elas, como que se fosse um pássaro indo, Senhor, para Arapuca. Estou perdendo as forças, estou vendo as coisas acontecerem contrárias, mas o Senhor é bom. O Senhor sempre tem uma palavra de renovação, o Senhor sempre tem uma palavra de vida, de mudança, de transformação e de bênção. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Abençoa tudo quanto isso se chegar. Derrama a tua bênção e continua conosco. Na continuidade destes dias, pedimos, pois, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, se com as nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Até a próxima sexta, em nome de Jesus.